Vivemos numa era onde falar verdades virou um ato de rebeldia? Onde o mais ofensivo não é mentir, é dizer aquilo que todo mundo sente, mas ninguém tem coragem de admitir. E é por isso que canais como o Café com Teu Pai incomodam tanto, porque colocam o dedo exatamente na ferida que a sociedade quer manter anestesiada. Hoje, eu quero falar sobre isso, mas não apenas elogiar o conteúdo do Breno Faria, que, diga-se de passagem, é cirúrgico. Quero mostrar por que essa coragem de dizer o que ninguém quer ouvir é fundamental para a formação de homens fortes, emocionalmente lúcidos e conscientes da realidade em que vivem. E já vou avisando, se você está aqui esperando acolhimento vazio, vai se frustrar. Porque o caminho da consciência começa com dor, desconforto e ruptura. O conforto emocional é o novo vício moderno. A sociedade ensinou o homem moderno a pedir desculpas por ser direto, por ter opinião, por se posicionar. Pior, o ensinou a engolir frustrações, aceitar migalhas e chamar isso de maturidade. A masculinidade virou uma caricatura do que já foi um dia. Hoje, o homem é incentivado a ser um eterno agradador, emocionalmente disponível, mas espiritualmente vazio. E então vem um canal como o do Breno e quebra esse teatro. Ele diz: você não precisa aceitar desrespeito. Você não é obrigado a ser emocionalmente acessível para todo mundo. Você tem que cuidar da sua vida, da sua mente, da sua missão. E muita gente se ofende, claro que se ofende, porque a verdade dói, porque exige responsabilidade, porque tira a desculpa da equação. O Café com Teu Pai não é misoginia. É percepção crua da realidade. É importante dizer isso. O conteúdo do Café com Teu Pai não é sobre atacar mulheres, é sobre alertar homens e mulheres. Mostrar que se você vive tentando agradar, se você vive correndo atrás, se você tem medo de se posicionar, você vai ser usado, vai ser descartado, vai se tornar invisível. A Red Pill não é um movimento de ódio, é um movimento de despertar masculino, de mostrar que o mundo não te deve nada, que o amor não é incondicional, que você é valorizado pelo que entrega, não pelo que sente. E isso é libertador se você tiver estômago para aceitar. O Breno fala disso com humor, com sarcasmo, mas por trás da provocação tem estrutura, tem lógica, tem crítica social de alto nível, e é isso que me faz respeitar o trabalho dele. Homens que não ouvem verdades se tornam frágeis. Tem um ponto aqui que precisa ser dito com todas as letras. A geração masculina atual está sendo criada na base do afeto, mas sem estrutura. Aprendeu a falar de sentimentos, mas não sabe controlar impulsos. Aprendeu a chorar, mas não a agir. Aprendeu a ser vulnerável, mas não aprendeu a ser firme. E aí, quando escutam algo do tipo mulher não respeita homem fraco, se revoltam, acham machismo, mas não é. É realidade. Mulheres não respeitam fraqueza masculina, e nem deveriam. Porque homem fraco é instável, é reativo, é inseguro, não protege, não conduz. E uma mulher que se preze não quer cuidar de um menino, quer andar ao lado de um homem. E isso não é um problema dela, é um alerta para você. A importância de vozes incômodas no meio do caos emocional. Por isso canais como o Café com Teu Pai são tão necessários. Porque eles trazem verdades que o algoritmo tenta esconder. Porque não vendem autoajuda. Porque não fingem que tá tudo bem. E principalmente porque desafiam o homem a se levantar, parar de ser espectador da própria vida e tomar as rédeas. E talvez seja por isso que você está aqui também. Porque no fundo, você sabe que precisa ouvir essas coisas, precisa ser confrontado, precisa quebrar essa carapaça de passividade que foi construída em você desde cedo. E se você sente esse desconforto, ótimo, significa que ainda tem algo vivo dentro de você. Se você acompanha o conteúdo do Café com Teu Pai, já percebeu que o foco não é só apontar erros femininos, é mostrar falhas masculinas que ninguém mais está falando? Falhas que se disfarçam de bondade, mas que na prática são fraqueza disfarçada de virtude? E a primeira delas é essa: falta de postura. O homem moderno vive encurvado emocionalmente. Pede permissão para sentir, para agir, para se posicionar, vive com medo de parecer autoritário e, no fim, vira um espectador da própria vida, esperando ser escolhido, validado, salvo. Mas o que o Breno mostra com uma frieza cirúrgica é que o mundo não premia homens bons.
Ele premia homens que se posicionam, e essa é uma lição que o estoicismo também ensinava há mais de 2000 anos. 1. A disciplina como antídoto da dependência emocional. Homem que tem propósito não implora afeto. Ele constrói sua vida em torno de missão, não de atenção. Essa é uma ideia central do Café com Teu Pai. Se você acorda todos os dias pensando em agradar uma mulher e não em cumprir sua missão como homem, você já perdeu o jogo. E aqui vai um recado duro. Se sua energia emocional depende da resposta de alguém, você está à deriva, você não é livre, você é emocionalmente dominado. E não adianta chorar, postar frase de efeito, fazer textão no story. O único remédio para essa dependência é disciplina. Disciplina de acordar cedo, de treinar, de estudar, de se isolar quando for preciso, de se fortalecer enquanto os outros se distraem. Disciplina não é rigidez. É o que impede que o caos emocional alheio destrua sua estrutura interna. 2. Feminilidade descontrolada exige masculinidade estruturada. Outro ponto que o Breno toca, e que assusta muitos homens, é o fato de que mulher sem liderança masculina sólida desestabiliza tudo. Isso não é culpa da mulher, é ausência do homem. O que ele quer dizer quando fala que mulher testa o homem o tempo inteiro é simples. Ela quer sentir segurança, coerência, direção. Quando ela não encontra isso, ela testa, ela desafia. E se você não sabe se posicionar, não sabe dizer não, não sabe cortar manipulação emocional, você se perde. E quando você se perde, ela te perde o respeito. E quando ela perde o respeito, acabou. O carinho, o sexo, o afeto, tudo seca. Porque o que ela mais precisa é de um homem inteiro, não de um moleque inseguro que tenta agradar o tempo todo. 3. A raiva masculina não deve ser reprimida. Deve ser canalizada. Outra sacada valiosa do conteúdo do Café com Teu Pai. Homem também sente raiva e tá tudo bem. O problema é que hoje o homem aprendeu a reprimir essa energia e quando ela explode, vira destruição. A raiva, se canalizada, é força. É o que te move no treino. É o que te faz largar um emprego lixo. É o que te impulsiona a dizer chega quando uma relação te humilha. O que o Breno mostra, com humor, ironia e sim agressividade, é que a raiva reprimida se transforma em submissão. E que a raiva consciente é energia vital. Você só precisa aprender a direcionar. Agora eu quero saber, qual dessas ideias mais bateu em você? A postura, a disciplina, a canalização da raiva? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Você não precisa fazer textão, só escreve o que mexeu contigo. Porque esse canal é para quem tem coragem de olhar para dentro, sem filtro, sem drama, sem desculpa. A essa altura você já percebeu? Este vídeo não é sobre idolatrar alguém, é sobre reconhecer o valor de quem tem coragem de incomodar. E se tem algo que o Café com Teu Pai faz com maestria, é isso: desestabilizar narrativas confortáveis. Não para ferir, mas para curar. Pensa comigo. Quantos homens você conhece que ouviram a vida inteira que precisam ser mais fofos, precisam falar sobre os sentimentos, precisam se conectar com sua fragilidade e acabaram destruídos, emocionalmente castrados, arrastando relacionamentos sem respeito? Agora veja o efeito quando um cara aparece na internet dizendo: para de correr atrás, para de tentar convencer quem não te escolhe, vai cuidar da sua vida, do seu treino, da sua mente. O impacto disso é devastador. Não porque é ofensivo, mas porque é exatamente o que muitos homens precisavam ouvir e nunca ouviram. A verdade tem um preço: rejeição social. É fácil ser amado quando você diz o que os outros querem ouvir. Mas é preciso ter espinha dorsal para ser odiado por dizer o que é necessário. E essa é uma virtude rara no tempo da diplomacia emocional. Hoje, a maioria dos influenciadores prefere te entreter, te distrair, te fazer rir enquanto você afunda. O Café com Teu Pai não faz isso. Ele te dá um tapa de realidade. E isso é muito mais valioso do que um elogio bonito. Sêneca dizia: é preferível ser impopular, dizendo a verdade, do que ser adorado por reforçar ilusões. E essa frase poderia estar fixada em cada vídeo do Breno. 2. A verdade não salva,
Mas desperta! Você não vai sair deste vídeo com tudo resolvido, nem dos vídeos do Breno. A verdade por si só não é solução, ela é despertadora. Ela te tira do torpor, te coloca em movimento, te obriga a crescer, mas é você quem tem que fazer o trabalho. Ninguém vai te levantar da cama, ninguém vai curar sua carência, ninguém vai te dar respeito se você não se der primeiro. E o conteúdo do Café com Teu Pai serve como isso, um cutucão, um tapa que acorda, um espelho que não alisa. 3. Não seja mais um emocionalmente domesticado. O homem que entende o que está sendo dito aqui não volta a ser o mesmo. Ele para de mendigar atenção, para de acreditar que vai encontrar paz agradando todo mundo e começa a se construir em silêncio. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da vida, cansado de ser passivo, cansado de ser bonzinho, cansado de viver na ponta dos pés com medo de desagradar. Se for esse o caso, aqui vai meu conselho mais honesto. Comece a desenvolver seu silêncio interior. Pare de contar tudo para todo mundo. Pare de justificar cada escolha. Pare de se explicar o tempo todo. Homem que tem clareza anda calado. Homem que tem direção não precisa convencer. Homem que tem missão incomoda. Se esse vídeo mexeu com você, se te fez pensar, se te tirou do modo automático, então se inscreve no canal. Mas não por algoritmo. Se inscreve porque aqui a conversa é outra, aqui a gente não alisa ego, a gente desperta. E comenta aqui, qual foi a maior verdade desconfortável que você já ouviu e que mudou sua vida? Pode ter vindo do Breno, pode ter vindo da vida, mas compartilha. Porque quando um homem fala com verdade, outro homem desperta. A gente se vê no próximo vídeo. Firme, direto e cada vez mais livre.